A minha pergunta para o pastor é a seguinte: qual a influência da Igreja Maranata politicamente no Estado do Espírito Santo? Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Vou passar para o pastor Luiz Eugênio para responder a Cláudia. Bom, Cláudia, o que nós temos que falar para você é o seguinte: a Igreja Cristã Maranata, ela tem um princípio, uma regra de fé e prática. Primeiro, nós não gostamos de, por exemplo, os nossos cultos são cultos públicos, recebemos autoridades, inclusive aqui a Bíblia recomenda aqui, 1 Timóteo 2, né, que oremos pelas autoridades, nós oramos pela autoridade. Tem um mês que até dedicamos a orar pelas autoridades. Agora, o nosso envolvimento, os nossos membros, não temos esse envolvimento de política, de colocar a política dentro da igreja, né? Porque uma coisa, a política, as autoridades estão ainda orando por eles, queremos que os governos sejam os melhores possível, a igreja está imbuída. É lógico que incentivamos nossos membros a votar quando tem eleições, fazer os votos. Agora não falamos, tem que votar em fulano e tal. O voto é livre, cada um vai escolher e orientamos sempre como vai escolher um candidato, a pessoa busca a direção de Deus para ele fazer o que é o melhor para a vida dele, para a obra de Deus. Aqueles que realmente não vão trazer prejuízo à obra de Deus. Então, cada um vai avaliar. Então, não estamos aqui para determinar poder político ou questões políticas. Nossa meta não é essa. Nossa meta é saber o seguinte: a pregação do Evangelho. Agora, evidentemente, você, se é um membro da nossa igreja, nós não falamos para escolher candidato A ou B, mas escolher aqueles que não vão trazer prejuízo para a obra de Deus. Somente isso, certo? Agora, cada um fica livre para escolher o que achar melhor, né? Uma coisa importante em questão de política, porque a igreja ela tem um propósito que é espiritual, é o nosso propósito. Nós somos formados para isso, não tem outra formação a não ser a nossa vocação, ela é espiritual. Em relação à política, se nós quiséssemos realmente entrar no ramo político, nós teríamos que mudar a nossa sigla, em vez de ser uma igreja, seria um partido político. Porque a política, ela muda. Um político hoje está na direita, ele está na esquerda, ele está no centro. O mesmo político hoje está na esquerda, amanhã não está mais. Quer dizer, então essa variação. A igreja não pode ter essa variação. Ela tem que ter um propósito só. Então todas as pessoas são bem-vindas no nosso meio, seja de direita, seja de esquerda. Ela vai ser bem recebida e seja eleitor, seja autoridade, vão ter todo o nosso respeito. E, é claro, quando você fala assim, qual a influência que a igreja tem membros que votam e a única coisa que os membros têm que fazer é que chamado voto consciente, saber o que está fazendo, sabendo qual a responsabilidade dele, a responsabilidade do voto. Nós, como instituição, nós temos o dever de formar cidadãos bem ajustados na sociedade e para que isso também represente também uma sociedade evangélica, uma sociedade cristã. Olha, eu diria que aquilo que foi dito já, né, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós somos uma sociedade, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Nós temos leis que nos regem. Então nós somos cidadãos, né? A igreja tem isso. Nós não fazemos, não sei, essa palavra proselitismo e tal, de trabalhar em cima disso. O que nós trabalhamos com a igreja é no sentido daquilo que é a prática do que está na Bíblia. Aquilo que a Bíblia descreve como bons costumes. Se nós somos conservadores ou se somos de uma linha mais ortodoxa, esses termos não são importantes para nós. O importante é que nós olhamos aquilo que está na palavra. Nós não avaliamos aquilo que o pastor Alexandre falou, politicamente uma linha ideológica dentro da política. Não, nós não temos essa colocação. Tanto é que os nossos pastores, se eles quiserem entrar para a política, para um cargo eletivo qualquer, eles vão ter que se desligar do ministério. Não é que nós somos contra isso, é porque o ministério ele é um formador de opinião. Então nós trabalhamos dentro da Bíblia sem nenhuma colocação desse jeito. Porque nós temos dentro da igreja pessoas de várias correntes, de várias ideias, e nós respeitamos isso, não interferimos nisso. Então o que tem que a nossa colocação toda é nesse sentido, Josias. Eu transmiti aqui um testemunho daquilo que a gente vê dentro do dia a dia da igreja. Você tem a política partidária, você tem a campanha política, você tem os candidatos, isso é uma coisa.
Agora, do ponto de vista da relação da igreja como instituição com autoridades do Estado, do município, a igreja tem se colocado sempre à disposição do governo, seja ele municipal, estadual, seja na União Federal, para ajudar naquilo que for possível. E isso ficou patente no período da pandemia, com o oferecimento que a igreja fez dos nossos manaíns para vacinação, para eventual utilização como hospital de campanha. Quer dizer, a igreja, ela se relaciona bem com o governo, seja ele qual for, né, pelo papel que ela tem. Não só o papel espiritual, que tem sido abordado fortemente aqui, mas também o papel social que a igreja tem. Sem abrir mão daquilo que nós cremos e daquilo que a Bíblia ensina. Perfeito, perfeito. Como papel social, né? Sem entrar no espiritual. A nossa posição é exatamente essa que eu já falei aqui do 1 Timóteo 2:2, que nós oramos pela autoridade para que tenhamos a vida sossegada, possamos pregar o evangelho sem impedimento, sem nada. Agora, é o que Amadeu falou, os companheiros falam, nós temos uma diferenciação seguinte, o nosso púlpito, local de pregação, não é lugar de política, certo? Então, não misturamos, porque o político vai chegar na igreja e não vai ter espaço para ele trazer uma palavra no nosso púlpito, não. Isso aí nós entendemos que ali é lugar da palavra de Deus. Certo? Exato. Com todo respeito à autoridade, apresentamos a autoridade que chega, são bem recebidos, qualquer autoridade que chegar, apresentamos, honramos as autoridades, tudo. Agora, o lugar de pregação da palavra, o púlpito nosso é o lugar da palavra, não é lugar para política. A nossa regra é assim, não permitimos que políticos cheguem no nosso povo para trazer uma palavra, pregar para a igreja, para a população. Nós não, isso aí não. Eu acho que hoje aqui no Espírito Santo a classe política de forma geral entende que a igreja Maranata funciona assim, né? Então, e respeitamos as autoridades, honramos as autoridades e isso é muito importante porque nós temos uma convivência pacífica, sabendo que eles respeitam a nossa regra de fé e nós respeitamos também todas as autoridades que nós temos. Né? Perfeitamente. Bom,